todos, bem-vindos. Eu sou a Diana Silag, coordeno as atividades do SIX, o Centro de Inovação em Construção Sustentável. Esse é o nosso 5º SIX Talks. Vocês podem acessar os últimos no nosso canal do YouTube SIX USP, que convidamos todos a se inscrever. Hoje receberemos o professor Vanderlei John, do Departamento de Construção Civil da Poli USP. O professor Vanderlei é coordenador do SIX Living Lab, coordena o INCT Tecnologias Ecoeficientes Avançadas em Produtos Cimentícios, é coordenador do Comitê Técnico de Gestão Ambiental do IBRACON e é também coordenador da unidade Embrapi Poli USP de Materiais para a Construção Ecoeficiente. O professor Vanderlei irá apresentar desempenho ambiental da construção, por quê e como medir. Obrigada. Vanderlei, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui meu PowerPoint. Um momento. Já deve estar subindo. Bom, queria agradecer a todos por estarem aqui, por colaborarem com a gente e virem gastar seu tempo para ouvir o que a gente tem para dizer. Começar registrando que o SIX Talk agora está contando com um apoio institucional na divulgação do IBRACON, da Liga, né, da BCP, a gente aprecia da ArcelorMittal, né, a gente aprecia muito o apoio de todos os parceiros. Eu vou fazer uma conversa bastante rápida, né, e a ideia por trás dessa conversa é a questão do desempenho ambiental, né? Ele faz parte da norma de desempenho, nós não temos uma ferramenta para medir, né? E todos nós temos falado aí de meio ambiente, né? Então não vou tentar, vocês estão aqui, né? Não vou tentar convencer vocês que meio ambiente é importante, porque senão vocês não estariam aqui. Mas tem algumas coisas só para a gente chegar num ponto comum, né? Essa aqui é a avaliação do impacto ambiental, né, nos últimos 400 mil anos, né, e vocês podem claramente ver que aconteceu alguma coisa. Nós nunca tivemos antes mais de 400 ppm na atmosfera, né, então não é somente mais um crescimentozinho tal esperado, é uma coisa muito diferente, né? Eu acho esse gráfico maravilhoso, né? O vermelho mostra, são anos entre 1850 e 2019, e o vermelho mostra temperaturas acima da média entre 50 e 70, né? Então, é muito claro que a gente está cada vez mais num mundo mais quente, né? E a construção tem tudo a ver com isso, porque ela é um grande emissor de CO2, toda a cadeia da construção. O The Economist, que é uma revista que não é reconhecida por ser ambientalista, escreveu recentemente uma matéria dizendo que se o Jeff Bezos quisesse ajudar nas mudanças climáticas, ele deveria investir na construção, né? E a mudança climática ela tem consequências, né? Tem um aumento de eventos extremos, como vento, chuva, seca, onda de calor, né? E ela vai exigir, e o mundo precisa que a gente haja, né? Então nós temos que mitigar, reduzir o CO2, nós temos que adaptar o ambiente, uma parte das mudanças vai ser inevitável, e precisamos começar a pensar numa cidade, num edifício, numa infraestrutura que sobreviva, né, aos problemas os acidentes que vão vir como resultado desses eventos extremos, né? Só para relembrar vocês aqui, desculpe, não é 2014, em 2004, a gente teve o furacão Catarina, né, 150 km por hora, entrou ali no sul de Santa Catarina, Criciúma, aquela região, 1 bilhão de prejuízos. Um tempinho depois teve, em 2010, um vento em Porto Alegre, que arrancou essas, por exemplo, placas de vidro, né, e granito de fachada de edifícios, né, vento muito acima da norma, do previsto na norma, né, secas, né, aqui é a nossa Guarapiranga, né. Então esse é um lado. O outro lado é que a gente está transformando o planeta, né, e, né, enfim, quando a Nature
e o The Economist concordam que nós estamos mudando o planeta e que isso pode ser um problema, a gente precisa prestar atenção, né? E a construção civil, ela é um carro-chefe. Na verdade, nós vivemos de transformar o planeta, de transformar o ambiente natural num ambiente construído, né? Nós mudamos o planeta numa escala planetária, né? E a fração dos recursos naturais que a gente está usando na construção no mundo, uma parcela cada vez maior desses recursos vem para a construção civil, né? Esse aqui é o gráfico só que pega os minerais da construção. A gente tem uma parcela nos metais, talvez uns 50%. A gente tem uma parcela na madeira, outros 50%, nós temos uma parcela nos combustíveis, né? Então, a gente é seguramente mais de 50% da retirada de recursos naturais. E mesmo a coisa mais abundante que tem no mundo, que é a areia, né? Que é sílica, CO2 é a coisa mais abundante no planeta, pode ficar em falta em alguns lugares. Não. Sílica sei lá, mais ou menos 50% que nós temos na crosta terrestre. E cidades aqui como São Paulo, né, a gente já traz areia de 200, 300 quilômetros, né? Então, a gente começa a criar escassez local de recursos abundantes, né? Resíduos que não são tão perigosos começam a virar problema. Isso aqui é Mariana e aqui é Mariana depois, né? Se você olhar para o problema do resíduo da mineração, que a Vale e as outras mineradoras produzem, do ponto de vista de toxicidade, de risco, é muito, muito baixo, né? O problema é a quantidade, e o problema é que os acidentes acontecem. Não é só os resíduos da Vale, os resíduos da construção são muito mais importantes que os resíduos da Vale em quantidade, né? E a gente também teve acidentes aqui, o pessoal mais antigo, em 89, um aterro ilegal de resíduos de construção matou 12 crianças e 2 adultos na favela Nova República, aqui no Morumbi, né? Essas coisas continuam acontecendo. Então, mesmo resíduos que não são problemáticos, viram problema quando a escala fica muito grande, né? Eu achei muito legal essa matéria, foi até engraçado hoje de manhã, a Diana falou, puxa, olha que legal, tem essa matéria, eu já tinha colocado o meu slide aqui, né? O The Economist fez essa matéria dizendo o seguinte, olha, o que o Covid nos ensina, né? Que as bases da nossa prosperidade, e nós vivemos num mundo próspero, ela é muito precária, elas são muito precárias, né? E que um desastre, alguma coisa que a gente está ignorando há muito tempo, pode vir a colocar a vida de cabeça para baixo, né? Tirar o chão sob os nossos pés, né? E o Covid é um desses casos, mas também a mudança climática, né? Eu imagino o pessoal de Mariana super feliz, metade trabalhava na Vale e tal, até no dia que o barranco da Vale leva a vida deles junto, né? Então, a questão ambiental, ela tem uma dimensão prática e ela perpassa a burocracia, ela tem uma origem objetiva na realidade, né? O Bloomberg, né, lançou uma revista ontem, né, e a capa da revista The Time Is Now, e ele está falando de mudança climática, fundamentalmente, né, e de consumo de recursos naturais, né? A revistinha é meio cara, não deu para olhar, mas a capa está aí disponível, achei ela muito bonitinha, né? Bom, o nosso problema, então, a gente precisa desacoplar o que é o desenvolvimento, né? Para que nós temos desenvolvimento? Para aumentar o bem-estar humano, gerar riqueza. Esse é o nosso objetivo, né? Nós temos que desacoplar isso do uso de recursos. Nós temos que aumentar o bem-estar, aumentar a riqueza e usar menos recursos. Então, a gente fala desacoplar o uso de recursos. E, simultaneamente, emitir cada vez menos gases do efeito estufa e reduzir os impactos ambientais de uma forma geral. Então, a gente precisa mudar a indústria para desacoplar o desenvolvimento, que é o que a gente quer com a indústria, o bem-estar, a vida mais longa, mais confortável, desacoplar dos impactos ambientais, né? E isso só se faz mudando a indústria. Tudo bem, nós podemos mudar enquanto indivíduos, fundamental, necessário, mas enquanto a indústria não adotar isso em grande escala, nada vai acontecer, né? Então, o nosso problema é que o nosso modo de produção, as nossas tecnologias, né, que nos trouxeram até aqui, que
mais do que dobraram a expectativa de vida do ser humano, né? Multiplicaram por 7 a população do planeta em menos de 200 anos, população humana, né? A das galinhas cresceu, sei lá, 300 vezes, né? A gente precisa inovar, né? E para inovar, precisamos da universidade, trabalhando junto com a empresa, e as inovações que interessam são aquelas que chegam do mercado. Nós precisamos mudar o mercado. O foco da transformação, o foco da solução do problema ambiental não é a regulação. O foco é mudar o mercado, é mudar como as empresas operam, né? E mudar em grande escala, né? Então, uma coisa que o The Economist sugere para fazer agora, né, vamos taxar, como é que vamos gerar dinheiro para pagar os gastos dos governos para que estão investindo fortunas para mitigar os efeitos sociais do coronavírus, né? Eu sou favorável plenamente. Olha, a ideia agora é taxar a poluição. Vamos taxar o CO2, né? Mesmo países como a África do Sul, né, já introduziu uma taxa de CO2, ela cobra 8 dólares por tonelada de CO2 emitida. Né? Simples assim, né? Bom, é uma forma de você aumentar os impostos seletivamente, gerando riqueza, ou incentivando a indústria a migrar de tecnologias sujas para tecnologias limpas. Tá? Todo mundo fala, vamos para a economia circular, né? É muito fácil. E quando o pessoal fala muito de economia circular, na verdade, muita gente está falando mesmo, né, de produtos como embalagens e tudo mais, né? Mas nós estamos falando de reciclagem na construção, nós estamos falando de reusar edifícios, né? Melhorar a manutenção. Né? Essas são as nossas tarefas, né? Diminuir a extração de recursos naturais, trocar por resíduos. Né? Isso é tudo muito fácil. Bom, então, para que nós precisamos medir o desempenho ambiental, então? A gente sabe o que fazer, a receita está aqui atrás, né? O problema é que, vamos falar em reciclagem, eu fiz uma livre-docência em reciclagem, é o meu trabalho mais citado, né? Nem toda a reciclagem é boa. E se eu não medir o impacto ambiental, eu posso fazer um produto reciclado que, tudo bem, reduz a retirada de recursos naturais, reduz aterro, mas aumenta dramaticamente as emissões de CO2. A gente fez um trabalho há uns anos atrás, o Patrone puxou o trabalho, eu e o Sérgio ajudamos, analisando novas tecnologias para melhorar a qualidade dos agregados reciclados. E nós chegamos à triste conclusão, uma análise bem simples, tá, muito prática, que algumas tecnologias vendidas como green geravam agregados com 200 kg de CO2 por tonelada. Né? Nós temos o cimento CP3, talvez tenha, não sei, vou chutar um valor aqui, mas não vai ser mais do que 300 kg de CO2 por tonelada. Tá? Então, isso é quase uma tragédia ambiental. Né? Então, eu medi. Tem muita gente trabalhando com geopolímero, eu fiz meu doutorado em geopolímero, posso falar então com tranquilidade. Nós fizemos um estudo aqui internacional, isso aqui está publicado no relatório da ONU, né? Onde boa parte dos trabalhos dos cimentos de geopolímero divulgados como alternativa podem aumentar a pegada de CO2 na indústria de cimento. Essas coisas têm consequências, né? E para encerrar, né? Aqui, ó, eu desenvolvo energia renovável com o sistema de turbinas eólicas, né? Na Europa começa a surgir um problema, o que fazer com as palhetas, as lâminas das turbinas, quando acaba a vida útil, porque elas não são recicláveis. Isso aqui é a foto de um aterro de turbina eólica, né? Então eu resolvi um problema e criei outro, né? Além da inovação, a gente precisa de que a indústria melhore continuamente, né? Ideia simples, né? Vamos lá, ó. Isso aqui a Tarjave fez lá para o prédio do SIX. Eles têm um sistema de tapume reutilizável, modular, né? Eles reaproveitam, né? A gente está usando no SIX as armaduras industrializadas da Arcelor, não ficam, todo o aço que sobra fica na siderúrgica, não tem sujeira na obra e não tem desperdício de aço na obra, né? Mas isso a gente tem que medir o efeito dessas coisas, né? E a indústria só consegue melhorar aquilo que ela mede, né? Isso é meio todo mundo fala, tal, mas isso é uma verdade absoluta, né? Se a indústria não tiver indicadores
que tratem dos problemas ambientais e que ajudem ela a tomar decisão no dia a dia, ela não vai melhorar o desempenho ambiental, porque ela não sabe para onde ela, se o que ela está fazendo é relevante, ela não consegue medir, não consegue otimizar. Então, nós precisamos de indicadores ambientais, né? O problema é como, né? Bom, temos a ACV. A ACV é brilhante, né? Trabalha há 20 anos com a ACV, ela é um método quantitativo, pega todos os estágios do ciclo de vida, né, desde a fabricação até o uso, até o fim da vida útil. Ele considera impactos diretos na minha empresa, os indiretos dos meus clientes e dos meus fornecedores. Funciona para qualquer coisa, produto, serviço, ela é universal, é muito boa, né? O problema, e aqui eu estou pegando o World Business Council, né, que ela é muito complexa e a gente precisa simplificar. Ela depende muito, por ser complexa, ela depende muito de dados secundários. Eu não vou medir, eu vou pegar dados de uma base de dados, né? E eu preciso tomar decisão com dado real, né? E tem muita regra inconsistente. A forma de fazer pegada de Global Warming Potential de madeira é muito diferente e bem incompatível com a que o pessoal de cimento adotou nas regras de categoria de produto, né? Então, as declarações ambientais, todas elas falam de Global Warming Potential, mas a do cimento é uma coisa e a da madeira é outra, tem critérios diferentes. Então, virou um problema complicado, né? Esses dados secundários, que são a regra, boa parte da pesquisa brasileira e internacional de ACV, é pegar um produto, modelar ele e caçar dados em base de dados, né? Essas bases de dados, elas não são representativas, tá? Elas não têm uma amostragem estatística. São estudos de caso, né? Eu não posso generalizar conclusões de base de dados como estão sendo generalizados, né? Eles misturam dados primários com dados secundários, quase não tem mais dados primários, né? E o que eu acho que é pior, quer dizer, ela parte do pressuposto, eu só posso usar ela a partir do pressuposto que as pessoas e as empresas não influenciam os impactos ambientais, tá? Que o que define o impacto ambiental é o processo, é a rota tecnológica, né? Então, isso aqui é um estudo, um benchmark que a gente fez alguns anos atrás, de quantidade de cimento, de ligante, na verdade, clinker, e escória e cinza volante, por megapascal de concreto. Na horizontal eu tenho resistência, e aqui eu tenho quantos quilos de cimento para cada megapascal aos 28 dias. Você pega aqui 30 megapascal, né? A mesma rota tecnológica, e o impacto ambiental do concreto está no cimento, né? Agora, eu vou pegar uma declaração ambiental de produto, isso aqui é americana, declaração ambiental de concreto usinado média, 20 megapascal, né? Não tem nenhuma, e não varia, o traço é o mesmo. O GWP, eu botei ele no gráfico, né, mas os pontinhos estão aqui, aqui e aqui, tá? Que são os tipos de concreto que eles colocaram em função da quantidade de substituição do clinker, escória fundamentalmente e cinza volante, tá? Quer dizer, o traço é o mesmo, só varia o teor de clinker, né? Dá para imaginar que todos os concretos usinados dos Estados Unidos têm o mesmo traço? Não dá, né? Isso é uma piada, né? A variabilidade do traço é simplesmente ignorada. O Canadá tem um número para representar blocos de concreto. Um número. Tem 3 casas depois da vírgula de GWP. A gente fez um estudo aqui com a Bloco Brasil, a BCP e o CBCS, com 33 fabricantes que pagaram pelo estudo. Então, né? Olha a variabilidade de blocos de 12 megapascal, né? Varia alguma coisa como 0,7 quilos de CO2 até 2,5, né? Um fator de 3,5, quase 4. E o Canadá transforma toda esta variabilidade num número com 3 casas depois da vírgula, né? Quando você não mede as coisas, o mundo fica... Todos os blocos de concreto do Canadá são iguais, só que isso não é verdade. Tem muita diferença. Então a ACV, ela não diferencia empresas e suas práticas. E ela não incentiva as empresas a melhorarem. Ela tem uma ilusão de precisão, tem números inacreditáveis, né? Como esse 3,92, 10 menos 42 gramas. É um elétron de magnésio por grama de calcário. Nunca vi calcário com menos de 1% de magnésio natural, né? Ainda mais sendo usado para agregado. Eu tenho uma base de dados, eu permito que, né, fazendo inventário, vá lá e selecione o dado que lhe é mais conveniente, né?
só dá para fazer a CV com especialistas. Ela é muito complexa, né? Tem um montão de indicador. Tomar decisão com 16 indicadores, a maioria das quais você realmente não sabe, enfim, o que ele significa, de onde ele veio, é complicado, né? Ela não considera alguns recursos da construção e é difícil de comunicar a CV, né? Ela é incompleta para a construção porque, por exemplo, areia, consumir areia não aumenta a escassez mundial de areia. Só que a escassez mundial de areia não existe, não interessa. O que interessa é a escassez de areia na minha região. Então, o consumo de areia interessa, porque quem está no vizinho da mineração está preocupado com o buraco que estão fazendo com areia. Tá? Ninguém quer uma jazida de agregado britando na porta de casa, com 500 caminhões saindo todos os dias. Tá? Então, isso é um impacto ambiental que importa. Para a CV, ele não importa. Né? O uso de energia também não é diretamente considerado um impacto ambiental. Então, a CV ela não foi exatamente pensada para a construção civil. Né? E as declarações ambientais de produto que começa a ter no Brasil, e eu elogio as empresas que estão fazendo, o pessoal de cimento e aço, entre outras, argamassa, tem gente fazendo, e tintas, né? É muito importante. Mas me estranha muito que um diretor de uma empresa possa assinar uma declaração, possa declarar um impacto que ele não gerencia, que ele não controla, e que, em boa parte, ele não mediu, que tiraram de uma base de dados, um consultor o fez. E aí deixa a empresa numa situação muito chata, porque se a base de dados muda, o impacto ambiental dele muda. E na Europa, recentemente mudou a base do EcoInvent, um monte de empresas, da noite para o dia, depois de um esforço grande de melhorar seu impacto ambiental, teve os seus impactos, as suas declarações ambientais de produto atualizadas para pior. Por quê? Porque ela é independente da empresa, ela veio fundamentalmente de uma base de dados. Né? Então, isso é extremamente complicado. Né? Então, precisamos de uma ferramenta prática, que seja precisa, que signifique alguma coisa naquele ambiente que eu estou tomando a decisão e que seja aplicável em larga escala. Né? Eu preciso mudar toda a indústria, o que na construção inclui pequenas e médias empresas. O projetista de arquitetura é um cara super importante. Né? Isso precisa estar ao alcance de todo mundo. Essa é a visão prática. O que é? Não, coisa de grande escala, focada em impactos relevantes. Nós temos que usar dados primários, porque senão não vai ser relevante. Né? Integrável ao sistema de gestão das empresas, de preferência automatizável. Né? Ele tem que falar com o BIM, no caso da construção, isso é fundamental. As pessoas olhem para os números e entendam. Quem não entende um número não vai se mobilizar por ele. E que seja a mesma para todos os materiais de construção. Né? Aqui, para comparar, o que é que tem de proposta? O World Business Council tem esse projeto Mainstreaming LCA na construção, que foi financiado pela Saint-Gobain, AkzoNobel, enfim, tem várias empresas que atuam no Brasil que pagaram isso, foi feito na Suíça, né? E eles chegaram à conclusão que na construção a gente devia medir energia, gases de efeito estufa, água e consumo de materiais, né? O CBCS tem um projeto que já tem algum tempo, né, que é a CV modular, que é onde a gente propôs, na época, que se começasse medindo energia, em vez de gás de efeito estufa é CO2, água, uso de recursos e materiais, estamos falando a mesma coisa, e a gente acha importante colocar a geração de resíduos. Né? Além disso, na visão do CBCS, setores, o setor de tinta pode estar interessado, né, em trabalhar com dados, por exemplo, de compostos orgânicos voláteis. Ele poderia colocar um requisito de inventário a mais. Né? Mas tudo simples, prático, e esse simples seria o mínimo universal. Né? Qualquer empresa pode medir isso. Nós estamos organizando um curso que vamos oferecer via o SIX e o INCT de como medir, né? Isso é tudo muito simples, as pessoas com pouco conhecimento conseguem ter bons resultados. Né? Então, eu preciso desses métodos simples, a gente tem uma proposta de métodos simples, eu preciso construir benchmarks. Por quê? Porque benchmarks inspiram as pessoas a melhorar, elas servem como um farol, falando, olha, vá para lá, você pode chegar lá, você está aqui, mas você pode chegar lá. Né? Aqui tem o benchmark de bloco de concreto que a gente fez, né? Eu já apresentei lá atrás com a Bloco Brasil, a BCP,
etc., né? Então, aqui estão os 33 fabricantes, os blocos de concreto, e eu sei, por exemplo, que 50% dos fabricantes estão fazendo bloco de concreto com menos de 0,6 kg de CO2 por bloco. Mas tem uns 3 caras que estão usando 3 vezes mais que isso. Tá? Esses 3 caras sabem que eles estão usando, porque isso aqui foi blind, eu não sei quem são esses 3 caras, mas os caras, eles sabem que eles estão aí. E CO2 em bloco de concreto é cimento. Né? Então, isso aqui gerou uma demanda de melhoria dentro da indústria. Né? A gente poderia, isso aqui eu fiz a partir dos dados do CSI, do Cement Sustainability Initiative, que hoje está na GCCA, Global Cement and Concrete Association. Esses dados do CSI aqui, eles mostram o que é o benchmark de pegada de CO2 para diferentes fatores de clinker no cimento. Né? Qualquer empresa do cimento no mundo pode entrar aí e falar, ó, estou acima, estou abaixo, estou no quantil, né? Então, esses benchmarks são importantes. Eu já mostrei o benchmark de concreto, né? Nós começamos com quilo de cimento por megapascal, né? E aí nós começamos a desenvolver concretos que tivessem abaixo do benchmark. Aqui tem trabalho nosso da Poly, mas tem trabalho da Karlsruhe, da Darmstadt University, da VDZ na Alemanha e do Royal Institute of Technology da Suécia. Né? Os nossos pontinhos, os da USP aqui, são os amarelinhos, triangulinhos aqui. Né? Então, a gente desenvolvendo hoje, nós temos concreto, porque nós temos um benchmark, nós sabemos onde é que nós precisamos ir. Né? Esse benchmark ele é fundamental, ele vale no mundo inteiro, ele está sendo usado demais. Nós estamos aqui embaixo, ó, tem concreto aqui de 50 megapascal, que o Bruno da Minelli fez, com 100 quilos de cimento. E isso é absolutamente fantástico, é 5 vezes menos do que, 2 vezes e meia menos do que se usa o melhor, né, no mercado. Né? E a gente transforma isso também para CO2. Né? Então, o benchmark vale e você pode se comparar com o mundo. Né? Esse aqui é um benchmark que eu gostaria de vou propor no Ibracon, que a gente construa no Brasil, que é o uso de concreto em edifícios de múltiplos pavimentos. Né? Qual é a lâmina de concreto, metro cúbico por metro quadrado, que a gente usa no pavimento tipo, para ter uma ideia, para que o arquiteto, o engenheiro, o projetista, o construtor tenha uma boa ideia. Muitas empresas têm coisas similares a essa. A gente tem que ter isso público. Vamos fazer um mapeamento de CO2, né? Tudo isso ajuda a indústria a melhorar. Né? Este é o nosso objetivo. Então, eu não estou fazendo o ACV para preservar a metodologia da ACV. Nós estamos aqui no esforço, né, de gerar ferramentas práticas para o mundo melhorar, para que a gente evite o pior do desastre, né, que a gente fique mais eficiente. Né. Como é que nós estamos trabalhando? Temos uma rede de pesquisa, aqui estão os integrantes atuais da rede, né, estão abertos à adesão, né, cada um que entra tem uma tarefa. Nesse momento, a rede está preparando um curso que vai ser oferecido gratuitamente online. Esperamos ter ele ali por julho, vai ser feito via Six, a Diana, né, vai divulgar isso de forma adequada. Né? E nós já começamos a conversar, né, via CBCS com setores. Temos conversa em andamento com a Abramat, com a BCP, né? E vamos começar a conversar com o setor de construção. Nós achamos que é de interesse do setor, é de interesse da sociedade, que as ferramentas sejam práticas para que elas possam ser usadas, né? Elas possam ser viabilizadas, não com dados, e usada com dados reais, porque se a gente usar dados suíços para decidir sobre se vamos fazer a solução A ou B numa construção em, sei lá, Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, a chance desse dado suíço nos levar na direção certa é muito pequena. Nós estamos de dados locais, né? Hoje está em planejamento uma tentativa de transformar a base europeia EcoInvent numa base brasileira, simplesmente mudando o nome e adaptando para a matriz energética. A nossa é mais limpa. Tá? Como se o resto das fábricas fosse igual fundamentalmente Suíça, Alemanha e no Brasil. Né? Esse tipo de prática pode gerar declarações ambientais de produto, pode gerar papel, pode gerar pontos, né, em sistemas de certificação, tudo isso, mas não vai gerar
uma redução significativa do impacto da construção da indústria brasileira. Tá? Nós temos que ter o compromisso com a realidade. Né? A gente acabou, hoje saiu um paper que a gente publicou aqui há, 10 mãos, né? Um esforço que a gente envolveu com os suíços, num projeto que foi financiado pela Suíça, tentando, né, chegar num negócio mais prático. Né? Só para vocês terem uma ideia, os suíços vendem o EcoInvent para o mundo, mas na construção suíça, eles medem duas coisas, pegada de CO2 e consumo energético. É a única as duas coisas que eles usam para decidir e que as empresas precisam declarar para o governo. Tá? E aqui está nas ferramentas e tudo mais. Né? A gente, né, precisa, nós somos um país que precisa de ferramentas práticas. Né? Para fechar, a agenda ambiental não vai desaparecer. Né? Eu espero que a burocracia desapareça, né? E que a vontade de não atender a agenda ambiental desapareça. Né? O custo da questão ambiental vai crescer. À medida que que os problemas ambientais ficam mais graves, os custos crescem. Eles são custos das empresas e eles são custos da sociedade. Né? A gente precisa agir já, né? Acho que o The Economist fala, precisamos agir agora, e agora é uma boa oportunidade. Eu concordo, né? Infelizmente, nós estamos um pouco mal posicionados no momento no país, né? E a gente precisa agir, e isso não depende do governo, colocando o desempenho ambiental como parte das decisões do dia a dia, na hora de selecionar um cliente, na hora de selecionar uma solução. Né? Não estou dizendo que a solução ambiental vai ser o único critério. Né? Lembro que sustentabilidade é gente, dinheiro e meio ambiente. E neste momento nós estamos com dinheiro, um pouco de gente e quase nada de meio ambiente. Precisamos colocar o meio ambiente, talvez as pessoas, na equação. Né? E se nós não tivermos um método prático e barato de implementar, né, nós não vamos ter a menor chance de mudar esta realidade. Né? É disso que nós estamos falando. Precisamos de ação. Né? Está propondo, não estamos colocando toxicidade. Eu sei, mas toxicidade é relevante, por exemplo, em que, em tintas toxicidade é relevante? Vamos incluir em tintas, mas não vamos medir toxicidade de rochas naturais, né? Porque ninguém vai medir isso. Vamos pegar dados de base de dados e daí não significa nada. Então, vamos fazer um esforço, né, de medir as coisas. Para tornar isso realidade, e é isso que a gente está fazendo aqui, esse é o papel do SIX, né? Nós precisamos de reunir esforços, que é academia, né? E aí a gente tem que ir com a indústria. Né? Não é que a academia vai ensinar a indústria a fazer qualquer coisa. Né? Nós precisamos sentar juntos e chegar numa visão coletiva, algo que sirva para o país, que sirva para as futuras gerações. Né? Precisamos ser práticos. No momento não é para ficar gastando verba e tempo em discussões. Né? Era isso que eu tinha para dizer.